O Renato, ele me decepciona quando ele não tem de novo coragem para nominar. Tem que dar nome, Renato. Então tu joga toda a classe, inclusive toda a classe contra ti. Dá o nome, é o fulano de tal. Não sei para quem. Fala lá o nome da pessoa. Então, ficar se escondendo no jornalista nos 5%. Esse é um ponto. Segundo, tem um papagaio aí te assoprando algumas coisas, Renato, que a gente sabe que tu não domina nada de rede social, isso não é um defeito. Tu mesmo já falasse sobre isso, até reiterou nessa entrevista. É que, Renato, não é clique, é like. Tá? Não é clique que quem tá no YouTube buscando tal, não é clique. Clique é um termo obsoleto e defasado. É like. Aí tá certo. Segundo, o Renato também falou sobre as pessoas, e esse espaço aqui está entre os outros, entre aqueles outros eu não sei, que disseram, o Grêmio no Campeonato Brasileiro tá abrindo mão. E tava mesmo, jogando com o time de reserva. Só que esse discurso, essa parte da entrevista do Renato, no meu entendimento, pode ser lido que é para a imprensa, mas também para um vice-presidente do Grêmio, integrante do Conselho de Administração, Cláudio Oderich, em outubro, em entrevista à Rádio Bandeirantes, e se fosse de outra emissora eu faria a referência aqui, abre aspas, Cláudio Oderich, que eu acho que não é da imprensa, Renato. Vamos poupar hoje novamente visando as Copas. Principalmente. Acho que no Brasileirão, o máximo que conseguimos é ficar na parte de cima da tabela. Vamos, fecha aspas, Cláudio Oderich, Renato. Vamos ver se o tempo diz se ele está certo, o Oderich, e o Grêmio vai apenas ficar na parte de cima, ou vamos ver se o Cláudio Oderich está errado e o Grêmio vai ser o campeão brasileiro. Porque o campeonato do Grêmio não é ficar na frente do Inter, né? É disputar o título, né? Então vamos ver quem está certo, se o Cláudio Oderich ou se o Renato, pelo que ele disse na entrevista coletiva. Eu definitivamente acho que o Grêmio entrou na briga pelo título, acho que o Grêmio tem condição, o Grêmio tem grupo, acho que os olhos do Grêmio também viraram para o Campeonato Brasileiro, insisto, foi naquele final de semana onde as coisas aconteceram e se viu, se a gente fizer uma força, vai funcionar. Só que é preciso que a gente diga, e aí acho que o Renato, neste episódio, ele poderia ter sido um pouquinho mais, com um pouquinho mais de diplomacia. Por quê? Porque as críticas, elas são sobre fatos, elas não são narrativas. Quando a gente vê o Jean-Pierre no banco e o Robinho sem condição física dentro do campo, a crítica vai continuar acontecendo, Renato. Enquanto jogar o Jean-Pierre, o Bagé foi crítico do Renato durante um tempo aqui, hoje o Bagé abriu elogiando o Renato. Por quê? Porque o Renato colocou os melhores para jogar. E se não tivesse colocado os melhores para jogar, o Renato seria criticado. As críticas em futebol, Meneghetti, elas são sobre fatos. E aí parece que ele realmente caiu de paraquedas, e eu sei que ele não caiu de paraquedas. É assim há 100 anos, e assim será nos próximos 100. Quando for bem, vai ser elogiado. Quando for mal, vai ser criticado. Aliás, que bom que é assim, né, Renato? Tem alguns pontos. Primeiro que, logo depois da entrevista do Renato, claro que há poucos torcedores, né? Eu acho que essa inversão, vamos usar os 5 e os 95, porque outro dia, Renato, o presidente Romildo conversou com, acho que foi com o Wilton Mamba, né, César? Que a gente buscou isso até. E ele dizia que só 5% da torcida estava incomodada contigo, e na verdade naquela época não era só isso. Mas vamos lá, vamos para a contextualização. A imprensa, Renato, poderia, por exemplo, muita gente ontem me disse, quero ver amanhã se vocês vão botar a porrada que o Renato deu em vocês, está aí, acabamos de colocar, não tem problema nenhum. Segundo, a imprensa, ela realmente, e claro que o Renato botou um percentual, não generalizou, e Renato, por exemplo, quando o Thiago Neves, a gente sabe que o Thiago Neves te incomodou muito a saída dele, porque ele era titular na última partida que ele fez, porque tu botou na cabeça do torcedor que o bom era deixar o Jean-Pierre sentado e botar o Thiago Neves. E aí depois, quando eu trouxe a informação, e aqui não tem nada, embora o presidente disse para não me valorizar tanto assim, mas nessa parte eu acho que eu tenho que me valorizar, porque depois dessa divulgação, gerou um mal-estar entre o torcedor e, querendo ou não, o presidente foi lá e rescindiu o contrato de um cara que já era teu titular e o teu 10 hoje, que tu colocou a 10 nele, estava no banco. Então faz parte do jogo, Renato, é que tem que contextualizar. As críticas que vieram para ti foi no momento que na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, depois de ganhar de 1-0 do Fluminense em casa, tu mandou um time totalmente reserva para jogar no Ceará. As críticas no Campeonato Gaúcho foram de 4 jogos contra o Caxias, que tu perdesse 3, e inclusive na final nós perdemos para o Caxias. Então as críticas eram contextualizadas dessa maneira. A partir do momento que tu começou a colocar os melhores laterais, o Jean-Pierre e o Darlan, a gente não vai continuar te criticando pela crítica. Não tem perseguição, Renato. Vai, JB. Essa questão da narrativa é muito legal, porque hoje todos estão valorizando o Renato pelo carinho, pelo abraço ao Jean-Pierre, e essa simbologia de colocar o número 10 no Jean-Pierre. Se a gente quisesse ser maldoso, a gente poderia dizer, já que teve o abraço, como se sentiu o Jean-Pierre quando o 10 foi primeiro para o Thiago Neves e depois para o Robinho? Será que o Jean-Pierre também não ficou abatido
por causa disso. Será que esse não foi um dos motivos do GPR se desassociar do grupo? E hoje o GPR está associado, como vocês estão falando, não por isso? Não será por isso? Porque o Grêmio abraçou e deu a camisa 10 para ele? Ô Meneghetti, eu corro sério risco de perder a aposta pro Bagé, né? De o Grêmio conseguir ultrapassar o Inter na tabela de classificação. Eu já tinha jogado a toalha. A gente pode marcar, inclusive, já esse almoço. Só vou te pedir atenção. Se usar óculos igual tu usa Só pra ficar parecido. só vou te pedir atenção para tu marcar para um dia que não coincida com a tua lua de mel com o Renato, que vocês fizeram as pazes e agora vocês têm uma lua de mel marcada. Vou marcar em dias diferentes para não coincidir. O pessoal está perguntando muito. Ontem, inclusive, eu fui exercer o meu direito de cidadão, votar num colégio aqui próximo, e muita gente me perguntando, Bagé, se o Baldasso perder, ele vai junto no restaurante? Vamos nos comprometer nisso? Não tem problema, Qualquer um de nós vamos jantar Aliás, junto.